Se você é cliente Unimed João Pessoa e está com sintomas gripais, como tosse, febre, dor de garganta ou suspeita de Covid-19, antes de você sair de casa, faça uma consulta pelo portal e fale com um profissional mais adequado sobre isso. O atendimento é adulto e também pediátrico, funciona todos os dias da semana, tá certo? De 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30. Para mais informações, é só vocês acessarem o próprio portal unimedjp.com.br. E aí, doutor Júlio, para quem está chegando agora, doutor Júlio Almeida, cirurgião geral, que está conversando com a gente hoje sobre síndrome do intestino irritável, saúde digestiva de uma forma geral. E a gente estava falando aqui no intervalo, é impossível a gente falar de um assunto e não ligar a outros, né? Quando o tema é saúde digestiva. É verdade. Sobre a questão do próprio, voltando um pouco para a cirurgia de obesidade, alerta mais uma vez para quem está em casa que obesidade é sim uma doença. E aí a gente puxa para outros assuntos, por exemplo, o intestino preso. Tem pessoas que, como a gente falou no bloco anterior, viajam e não conseguem ir no banheiro tranquilamente, não consegue evacuar tranquilamente e é ligado muito à questão psicológica. Com certeza. Um dos fatores também que desencadeia a prisão de ventre é sempre aquela questão do ritmo acelerado de trabalho, como a gente bem falou. Então, o ideal é sempre que você tiver a vontade de ir ao banheiro, vá, procure ter um intervalo, um tempo para você. Normalmente, quando você começa a aprender, você começa a alterar seu ritmo intestinal e é uma das causas também de constipação. O fator psicológico, por exemplo, pessoas que quando vão viajar, chegam ao aeroporto, então mudou seu habitat, mudou seu estilo de modificação do seu dia a dia, você se sente uma pessoa mais presa. Então, muitas vezes aquelas pessoas que quando vão fazer uma longa viagem, elas têm dificuldade de ir ao banheiro, justamente por essa mudança de hábito. E aí, justamente sobre isso, tem pessoas que tomam um simples laxante e às vezes se vicia no tal do laxante. Até que ponto isso pode se tornar algo mais grave para a nossa saúde? Isso. O ideal é, como a gente falou, sempre uma dieta mais balanceada, rica em fibras, você se hidratar, procurar ter uma atividade física associada para que você tenha o seu ótimo para funcionamento do seu intestino. É claro que existem pessoas que têm uma dificuldade hormonal de contratilidade intestinal. Isso causa um efeito fisiológico mais lento, né, de propulsão. E terminam justamente, depois também da evolução da sua idade, entrando nessa seara de tomar medicações, justamente os propulsores, os laxantes, para poder ter esse ritmo que ela tinha anteriormente. Mas isso também tem um outro lado da moeda. O outro lado da moeda consiste justamente em você, pelo tempo de constipação, começar a forçar e fazer alguns bolsões, que são chamados divertículos. É a doença diverticular dos cólons, devido a um tempo de prisão de ventre que você evoluiu ao longo do tempo, associado ao esforço de ir. Você também apresenta o quê? Normalmente fezes mais ressecadas, você apresenta dor a defecar, isso pode desenvolver hemorroidas, você pode desenvolver fissuras. Então, são várias outras doenças que se desencadeiam devido ao tempo e à forma de constipação que você apresenta. E aí, mesmo sem ser, por exemplo, de uma forma presa, pessoas que forçam, né? Por exemplo, o intestino preso. Tem pessoas que naturalmente vão ter, mas se você prende porque quer, isso pode gerar algum dano à nossa saúde também? Com certeza. Além dessas doenças que a gente falou, isso pode estar ligado a algum problema psicológico, né? Então, o paciente ele pode apresentar algum distúrbio ou sentir dor e aquilo ali ficou um evento marcado para ele como algo que se tornou-se algo doloroso, né? Isso mexe com o seu eu. Isso aí pode desencadear um problema psicológico devido ao desencadear de um processo que ele foi defecar no passado e causou um desconforto. Isso aí sim pode desencadear. E sem falar na questão do psicológico, a questão da própria imunidade da gente, né? Pode literalmente afetar. Isso. A verdade, o corpo da gente é um equilíbrio, né? Tanto do forma psíquica quanto orgânica, e isso aí é muito entrado em sintonia os dois. Então, se você está passando por algum problema psicológico, de repente está tomando algum medicamento para tratar isso aí, seja uma depressão, e dependendo da substância usada, isso pode interferir na dinâmica do ritmo intestinal. Como também, por exemplo, o paciente que passou por algum problema, uma fratura, quem sabe, fez o tratamento e está tomando alguma medicação derivada de morfina.
Isso aí ajuda na dor, mas ele age também como efeito colateral na interferência do ritmo intestinal. Então, o paciente, mesmo jovem, mesmo sem nenhuma alteração anterior de ritmo intestinal, ele pode desencadear pelo uso do medicamento. Então, são pontos diferentes de uma mesma pessoa passando por diferentes, vamos dizer assim, etapas da vida, né? Uhum. Doutor Júlio, sobre a questão da... Como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Além do psíquico, a alimentação da gente reforça mais uma vez para quem está em casa, porque a gente escuta muito falar, coma fibra. Isso. Fibra, fibra, fibra. Mas existem alguns alimentos específicos que a gente pode... Opa, isso aqui está ligado à fibra. Isso. Tem muito a ver, literalmente, como o senhor falou, psíquica, entre outros assuntos. Sim. A parte relacionada à parte de alimentação em geral, a gente deve ter o quê? O uso de 30 a 40 gramas de fibras ao longo do dia para ter pelo menos o ótimo do perfil alimentar. Isso está incluído dentro das raízes, os tubérculos, as frutas, principalmente a ingestão de frutas com a casca, por exemplo, como a pera, a maçã, né, a laranja. Que tem pessoas que não dão importância, descascam, né? Isso. Então, isso é muito importante para aumentar o ritmo e o bolo fecal, para que você tenha o ritmo intestinal adequado. Fora isso, acrescido uma quantidade de 3 litros, em média, por dia de água, distribuídos ao longo do dia, seja sucos, água mineral, ou que você se hidrate da melhor forma possível. Procurar ter um melhor estilo de vida do ponto de vista de atividade física, né? Pelo menos uma regularidade ao longo da semana, meia hora por dia. A gente procurar sempre ter um tempinho para a gente para exercer essa atividade física. Isso tudo estimula o ritmo intestinal, para que você se previna. Muitas pessoas olham a questão do nome fruta e não consigo literalmente comer de jeito nenhum. A questão do suco, doutor Júlio, se torna a mesma importância? Ele ajuda, mas não seria da mesma eficácia comparado se você estaria comendo uma fruta com a casca, né, para você aumentar a quantidade de resíduos, vamos dizer assim. O suco seria muito importante para você talvez melhorar seu paladar e uma forma de ingerir mais fácil, mas ajudaria na hidratação. Maravilha. Saúde digestiva foi o nosso tema daqui de hoje. Doutor Júlio Almeida, muito obrigada por sua participação aqui hoje. Fique à vontade para voltar sempre. A casa é de vocês, viu? Eu gostaria de agradecer a todos, poder ter ajudado de alguma forma para todos que tenham dúvida em relação a esse tema e outros que me colocam à disposição. Agradecer à TV Arapuã, a Tati, pelo carinho de sempre e a todos vocês que estiveram aqui conosco pela manhã. Maravilha. Olha, gente, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que quase 6% dos brasileiros sofrem de depressão. E aqui em João Pessoa existe uma sigla que se chama CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E também os Centros da Atenção Psicossocial oferecem assistência, sim, para quem precisa de um tipo de ajuda psicológica. É o que a gente vai ver a partir de agora na reportagem de Letícia Silva. Ao longo da vida, Ana Carla teve muitas perdas. Sofreu com a morte de 5 filhos, divórcios e com agressões em relacionamentos abusivos. Como eu era jovem, eu queria estar andando. Aí meus pais que me criou não gostavam, ficavam brigando. Aí eu preferia estar na casa dos outros. Eu engravidei a primeira vez com 14 anos. Aí eu caí da moto, perdi. Aí depois eu engravidei de novo com 15. Aí eu tive meu menino com 16, que é o meu mais velho, que tem 17 anos hoje. Tive muitas perdas, os companheiros também que eu arrumava batiam muito em mim. Dava muito, batia muito realmente mais na minha cabeça, porque eles diziam que era para não ficar hematoma. Sem conseguir arrumar trabalho devido a problemas de saúde, com outros 5 filhos para sustentar e os traumas do passado que ainda machucam, ela se viu em uma situação de desespero. E por pouco não aconteceu o pior. Se eu parar mesmo, eu penso muita besteira. Se eu parar para pensar mesmo, mas é como minha psicóloga disse. Quando eu estiver pensando besteira, eu boto um hino, um louvor e fico escutando. Porque vem muita coisa ruim na minha cabeça mesmo, se eu parar para pensar. Porque eu sofri muito, tanto na minha infância como depois de já adulta já. Eu estou me sendo acompanhada para cuidar dos meus filhos. Felizmente, Ana Carla foi salva a tempo, mas nem todo mundo sabe como procurar ajuda ou tem forças para isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem no mundo vítimas de suicídio. Já no Brasil, 1 a cada hora também é vítima.
uma rede de apoio que funciona com o objetivo de ajudar quem passa por transtornos mentais, a exemplo da depressão e até tentativa de suicídio, é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Só no ano passado, mais de 3 milhões de pessoas foram atendidas no país. O CVV trabalha numa rede, em convênio junto ao Ministério da Saúde, oferecendo o telefone 188 como forma de apoio emocional e prevenção de suicídio. Como é um apoio emocional de forma sigilosa e anônimo, nosso telefone 188 ele tem uma central, que quando o voluntário está disponível, ele manda as ligações de todo o país. Para ter acesso ao atendimento de escuta, é só ligar o número 188. O serviço é gratuito. As pessoas que têm uma necessidade de um apoio, de uma acolhida, de uma escuta, e que possa colocar os seus medos, suas necessidades. Então, é uma gama muito grande de atendimentos para eu te dizer exatamente qual é o maior número, e mesmo porque a gente não faz esse tipo de estatística. As nossas estatísticas são ligadas mais aos números de atendimentos, certo? Na realidade, o número de ligações, porque são 3 milhões de ligações. Nem todo mundo que liga está para um apoio ou necessariamente esteja em função de um suicídio. A rede é composta por voluntários e quem quiser ser um colaborador é só entrar em contato através do Instagram @CVVJoãoPessoa. Na capital paraibana, o CAPS oferece serviços gratuitos e até de internação em casos graves de transtornos mentais. O CAPS é um serviço de referência em saúde mental da rede substitutiva, que tem atendimentos em grupos, atendimentos individuais com equipe multiprofissional de psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, para pessoas que têm transtornos mentais graves e persistentes, né? O CAPS Gutenberg, o CAPS Caminhar, o CAPS AD, que são serviços nossos do município, são com atendimentos 24 horas, para pessoas que de fato têm necessidade de um acompanhamento mais intensivo. Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso a esses serviços? O CAPS é um serviço de porta aberta, por demanda espontânea. Ao chegar ao serviço, ele é atendido por alguém, ele passa por um acolhimento até chegar a uma triagem para avaliar de fato as necessidades de saúde e poder de fato ingressar no acompanhamento do serviço. Durante o dia, manhã ou tarde, pode procurar o serviço de fato o acolhe e dá direcionamentos ao acompanhamento. Ter um apoio psicológico está sendo fundamental na vida da Ana Carla. Ela tem esperança de conseguir superar a depressão. Tenho essa esperança que eu vou ficar boa. E eu peço muito a Deus para ficar boa, porque meus filhos são pequenos ainda. Meus filhos precisam de mim. Porque só quem sabe cuidar de um filho é uma mãe. A mãe que sabe cuidar dos seus filhos, os outros não, porque os outros não vão dar carinho a meus filhos, o carinho que eu vou dar. Que eu vou dar carinho de mãe. Então eu tenho fé em Deus que eu vou ficar boa para cuidar deles. Mas um passo para conseguir dar um novo sentido na vida dela é poder voltar a sorrir. Por isso, o apelo. Para eu poder dar um sorriso, eu queria conseguir ajeitar meus dentes, porque eu não tenho dente na frente. Aí isso deixou muito para baixo também. Meu sonho é botar minha prótese, para eu poder dar um sorriso, chegar uma pessoa perto de mim, conversar comigo, eu poder dar aquele sorriso. Então, seu sonho hoje é conseguir voltar a sorrir de novo. A sorrir de novo. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.